Hoje eu estou aqui mais uma vez, vou gravar um bate-papo aqui com a Aline. Ela é representante comercial, é especialista de produtos de implantes de coluna, é fisioterapeuta, então ela tem bastante experiência na parte clínica, tratando pacientes ortopédicos com problemas de coluna. E já há muitos anos ela também está vendendo produtos, implantes, parafusos para coluna, e se dispôs a estar aqui comigo para a gente conversar. E na sequência a gente vai mostrar os materiais que ela está trazendo aqui para o mercado brasileiro. São cages de artrodese de coluna lombar, expansíveis e parafusos canulados para artrodese minimamente invasiva, que é o grande foco da minha atuação em artrodese de coluna, em tratamento de hérnia de disco, né? Então, Aline, tudo bem? Tudo bem, Obrigado por você doutor. estar aqui comigo. Eu que agradeço. Você dispôs a trazer os materiais. E quais são as dúvidas que você mais tem, que você traz da sua experiência, da sua prática clínica? Eu queria que a gente fizesse um bate-papo para você explicar para o público em geral, tirar dúvidas de termos que quando a gente recebe um exame de ressonância, quando a gente vê, a gente se assusta e não sabe diferenciar uma coisa da outra, acha que é tudo a mesma coisa e não é. Então, assim, peguei o laudo da minha ressonância e me deparei com o termo discopatia e hérnia de disco. É a mesma coisa, não é? Eu queria que você explicasse isso para a gente. Isso aí é uma coisa interessante, porque até os médicos, muitos que estão começando, às vezes confundem uma coisa com a outra, achando que é tudo igual. Mas, assim, o termo discopatia significa que é uma doença do disco. Já está implícito que é um problema crônico. A hérnia de disco é um evento agudo, né? Então, como que eu diferencio uma discopatia de uma hérnia? Então, é a história que o paciente me conta. Então, se ele conta uma história antiga, de anos de dor, e a dor lombar, e com o passar do tempo essa dor vai se intensificando, vai aumentando de intensidade, de repente começa a ter dor na perna, aquela dor tipo ciática, isso fala a favor de uma discopatia. Então, quando o laudo vem escrito discopatia, já significa que tem alguns achados nos exames que sugerem que a imagem do disco é um problema crônico. A hérnia de disco é um evento agudo, então normalmente não tem comemorativos na ressonância, achados inflamatórios, perda de altura, que são as deformidades, e tem aquele abalamento do disco, que é a hérnia de disco por si só, né? Então a hérnia de disco é uma coisa aguda e o doente não tem queixa anterior, uma coisa mais recente. Então, isso é importante por quê? Porque o tratamento depende muito de uma coisa ou de outra. Não se trata da mesma maneira a discopatia como se trata a hérnia de disco. Entendi. A discopatia, a gente pode entender que ele é um processo crônico, um processo de envelhecimento da coluna, a gente pode dizer assim? É praticamente isso. A diferença entre o envelhecimento natural, que é a degeneração discal, da doença degenerativa discal, então, assim, é uma nuance clínica. E qual que é essa nuance? A imagem de uma degeneração discal natural, ela é praticamente igual de uma discopatia, né? Então, o que vai mudar? Vai mudar a idade do paciente. Então, se eu olhar uma degeneração natural, normalmente é a terceira idade. E o paciente não tem as queixas de dor lombar, dor axial, e se tiver, é coisa muito frustra, não uma coisa crônica. Já se eu pego a mesma imagem no paciente mais jovem, que tem queixa de dor crônica, axial, né, no eixo da coluna e dor radicular, e que é uma dor incapacitante, aí eu defino isso como uma doença degenerativa. Então, a imagem por si só na ressonância é igual. O que tem que mudar é o quadro clínico. Então, não é o exame que vai definir mesmo a doença. Então, eu até acho que é uma falha do radiologista. Ele lá, isso é uma discopatia. Ele não conversou com o paciente. Como é que ele sabe o que é uma discopatia e não é uma degeneração natural, se ele não conversou? Então, eu vejo até um pouco de falha nesse sentido, né? Por isso a importância de uma consulta detalhada para você investigar o histórico desse paciente, a sintomatologia, há quanto tempo, porque muitas vezes a imagem é semelhante, mas a clínica do paciente vai ser sempre soberana para você definir o tratamento dele. Com certeza. É muito comum ao colega médico ou paciente amigo que me manda um exame, isso aqui eu vou dizer que é quase diário, né? É uma coisa que chega até a ser desagradável, mas eu tenho que lidar com isso. Eu receber no WhatsApp o laudo da ressonância dele, me fala o que eu faço, o que é isso aqui, qual que é o tratamento? Eu laudo ou uma imagem para já definir o tratamento? Não, nem manda a imagem, conversar com o paciente. manda
só o laudo. Aí eu não posso ser deselegante, mas eu falo, olha, tem isso, 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 pode ser alguma coisa assim, mas eu não sei te falar porque eu não conversei com você, não sei o que você sente e não fiz nenhum exame físico, né? Então, eu não consigo te dar um parecer concreto, né? Então, assim, acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece, menos a gente consegue dar parecer sem ver o contexto geral, né? Sim, nada substitui a consulta direto com o Por médico, isso com o pegar, cirurgião. hoje é um problema grave, né? Os pacientes já chegam comigo, jogam o laudo nas IAs e já sai aquela receita. Com o Pode ser tratamento, isso, isso, com isso, tudo. pode não ser nada. Tratamento, se for uma coisa, é isso. Então, ele já vem com tudo pronto e ele não sabe o que ele tem. Sim. Então, porque a IA não tem a capacidade de contextualizar o exame com o paciente. E isso eu acho que nunca vai ter. Né? Por mais que você alimente ela ainda não vai ter esse feeling da experiência que a gente tem de ter feito a experiência médica. Não substitui, né? Então, eu acho que nesse sentido. Então, precisa ter o contato direto do paciente, o exame físico, e tirar dele a história dele, que é mais importante. Então, mais importante do que o exame de imagem e o exame físico é a história clínica. Né? Às vezes eu perco 1 hora para conversar e mais alguns minutos para examinar, porque eu preciso entender o que ele está sentindo, né? Doutor, e outro tema que todo mundo ainda tem medo, né? Quando se fala de cirurgia de coluna. Olhando a clínica do paciente, que vai ser sempre soberana à imagem, quais critérios você leva em consideração para definir se um caso é cirúrgico, se é conservador, se vai ser uma técnica minimamente invasiva, se vai ser uma coisa mais agressiva, como implante, como uma artrodese? Quais são os critérios de avaliação? Essa resposta ela não é tão simples e não é assim. Talvez eu não consiga te responder assim com apenas uma resposta, mas depende então do contexto, né? Como eu falei, a gente precisa ter a história do paciente. Então, se o doente tem uma história de pouco tempo, então vamos dizer, ele é adolescente, porque a discopatia começa na adolescência. Então, se eu pego esse paciente na adolescência e eu identifico que a discopatia dele está numa fase inicial, né? O que é a fase inicial? São crises esparsas de baixa intensidade, sem dor radicular, só dor no eixo vertebral. Então, se eu pego ele nessa fase, eu não vou tratar cirurgicamente, né? Eu vou esperar tentar medidas alternativas, medicamentosas. Nessa fase vai ser uma dor mais localizada, o paciente geralmente ele não refere uma irradiação para membro inferior. Na fase inicial, não. É uma dor no eixo vertebral, de crise de média para forte intensidade e com crises esparsas, uma vez por ano, a cada 2 anos. Né? Então, é uma com fase remissão inicial. espontânea, geralmente? Espontânea. Às vezes não dá tempo de fazer um exame, uma ressonância, ele já melhora da dor. Independente de qualquer tratamento. Se der medicamento, se fizer uma fisioterapia, ele vai sarar. Então, nessa fase, eu jamais vou indicar uma cirurgia. Né? E quando o paciente já chega com uma irradiação para glúteo ou para membro inferior, então, uma crise mais recorrente a cada 6 meses? Isso aí que você já está me dizendo é uma fase já de intermediária para avançada. Né? Uma crises assim, 2 por ano, a cada 6 meses, já com radiculopatia, o que significa? Eu já começo a imaginar na minha cabeça que ele tem que ter um disco achatado e abaulado, porque o único jeito de uma discopatia apresentar uma compressão radicular a ponto de dar uma ciática, ele precisa ter, então, alguma deformidade segmentar. Então, quais são elas? As protrusões, que o pessoal olha, fala hérnia de disco. Também não é. Também não é. A imagem é igual, mas a fisiologia é outra. Uhum. Então, eu chamaria isso de uma protrusão decorrente de uma discopatia. Aí, se eu pegar esse exame do paciente e não tiver esses achados, isso acaba me bugando. Por quê? Porque eu tenho que ter essa correlação clínico-radiológica. Se isso acontecer, eu pegar um exame absolutamente normal num doente com essas queixas, eu vou ter que procurar uma outra motivação para ele estar tendo essa dor, né? Então, esse que é o raciocínio clínico que, por exemplo, uma ferramenta de IA não tem. Né? Sim. Então, aí eu já fico esperando esses resultados. E aí eu pego a ressonância e olho se as imagens que ele apresenta são compatíveis com essa clínica, em quais segmentos, para definir o tratamento, se eu vou fazer uma cirurgia ou só um tratamento alternativo. Então, para responder a sua pergunta, se ele chega nessa fase, eu tenho que perguntar quanto que essa dor impacta a sua vida, né? Então, se ele fala para mim que ele está restrito, ele fala, olha, eu não vou mais em cinema porque eu não consigo ficar sentado de dor, eu tenho que trabalhar em pé, vamos dizer que a pessoa que trabalha em escritório tem que ficar sentado o dia todo. Fala, não consigo mais, já troquei de cadeira,
e tem que ficar digitando em pé, porque eu não consigo ficar sentado. Aí outro fala, não viajo mais, porque estraga a minha viagem. Não consigo Não permanecer consegue, muito tempo tem que ficar sentado. tomando remédio para viajar, aí vai fazer aquelas caminhadas longas, não quer fazer porque tem dor, fica em pé, dói. Então, se tiver já essa restrição de atividades, isso é um fator mais importante entre tentar já uma cirurgia ou um tratamento alternativo se ele não Quando tiver começa feito. já a comprometer a qualidade de vida diária, né? O Isso, dia a dia, esse trabalho, atividade é. física, atividades normais do dia a Então, dia. esse é um primeiro critério, né? Então, é o tempo de dor. Então, um doente com menos de um ano de dor crônica, um ano de dor ininterrupta, eu não faço cirurgia, eu tento o tratamento alternativo. Por quê? Porque eu não sei se esse intervalo curto, com menos de um ano, se é só uma crise ou se é um intercrise, né? Então, eu preciso ter um segmento longitudinal grande. Então, um ano é um mínimo de segmento. Aí o outro é a restrição de atividades. Então, se ele já tem restrição. O outro é o uso regular de medicamentos. Então, o doente fala para mim, estou com dor há um ano. Aí eu falo, você está com dor há um ano? E me diz uma coisa, o que você toma para dor? Doutor, não tomo nada. Então, uma pessoa que tem dor há um ano e fala para mim que não toma nenhum analgésico, né? Ou ele está valorizando o seu sintoma, ou essa dor, ela não é de um score álgico alto. Não é tão Né? forte. Então, o nível de dor ele é subjetivo. E como que eu transporto a subjetividade dessa dor para mim e deixo ela ficar objetiva? É o uso de medicamento. Então, se ele fala para mim, eu tenho dor a vida inteira, mas ele nunca toma medicamento, fala, só quando está insuportável. Aí eu falo, e quando foi a última vez que você tomou que estava insuportável? Não me lembro, já faz mais de ano. Então, esse doente também não vou indicar cirurgia, apesar de ele me contar uma história crônica, sabe? Esse tipo de sintoma e de valorização, eu prefiro um tratamento alternativo. Por quê? Porque talvez a expectativa dele da cirurgia seja muito grande. Então, se ele tem uma dorzinha pequena, aí eu vou fazer a cirurgia, vai ficar metade desse pequeno. Aí ele vai ficar insatisfeito. Né? Ele não tem restrição à atividade, não toma medicamento analgésico, faz tudo com aquela dor. Né? Então, ele não é um candidato à cirurgia. Sim. Então, a indicação gira, né, sobre, né, esses elementos. Né? Eu entender o quanto que isso está influenciando na vida da pessoa. Aí, se ele fala o contrário, não, já estou tomando há um ano medicamento diariamente. Eu queria te falar desse perfil de paciente agora. Um paciente que ele já faz uso de medicação, anti-inflamatório, analgésico, que ele já fez sessões de fisioterapia, que ainda assim ele tem dor, né? Hoje a gente tem técnicas muito avançadas, técnicas que a gente chama de minimamente invasivas, e eu queria que você comentasse um pouquinho dessas técnicas. Tá, então, um paciente que chega já, vamos dizer, uma discopatia avançada, que está na fase crônica e está com restrição de atividade, né? Então, está com um dor de score álgico alto, está usando medicamento analgésico regularmente e já tentou alguns tratamentos alternativos não cirúrgicos. Então, esse tipo de paciente, eu posso tentar ainda um tratamento menos invasivo, que são os bloqueios anestésicos, tá? Se ele não fez. Na minha prática clínica, eu me identifico como, vamos dizer, aquela fim da linha do trem, quando acabou. Porque quando chega para mim, ele já tentou de tudo, e então acaba sendo mais fácil indicar cirurgia, porque as fases iniciais não chegam para mim, né? Quando o paciente chega, ele já está do moderado já para o avançado. Então, mas assim, o meu raciocínio, então, eu tento um bloqueio anestésico para diminuir a intensidade da dor e ver se ele consegue ficar sem medicamento analgésico. E fazer mais um segmento horizontal desse paciente, porque como ele chega para mim já assim, por mais que ele me conte toda essa história, ele não viveu essa história comigo. Ele viveu com outros colegas, com outros médicos, com outros, né? Então eu não sei o quanto aquilo é uma história, às vezes, na cabeça dele fantasiosa, que ele está valorizando. Eu preciso sentir dele, né? Você precisa ter um tempo de acompanhamento com esse paciente. Então o bloqueio anestésico é para isso, né? Então, se ele tiver um efeito muito grande nesse bloqueio anestésico, e ele volta para mim assim, nossa, estou curado, né? Às vezes acontece isso. E faço um segmento 6 meses, 1 ano, e ele melhora. Esse bloqueio vai ter uma duração de aproximadamente então, é muito variado. 6 meses, é que eu estou dizendo, se esse paciente não tinha mesmo um nível de dor como ele estava me contando, e pelo fato de ele estar crônico, então a pessoa tende a conviver com a dor, então acaba valorizando mais, né? Então, se era uma valorização e dura mais tempo, às vezes 1 ano, 2 anos, se realmente o comprometimento neural é
significativo e ele tem realmente dor de origem orgânica e neuropática, aí a melhora é muito curta, passa assim por alguns dias ou meses, assim, 3 meses. Então, qual que é o meu principal objetivo no bloqueio anestésico, que é esse minimamente invasivo? São 2. É um teste terapêutico. Então, eu testo se realmente a origem da dor é naquele local que eu estou infiltrando e se realmente a dor do paciente é tudo aquilo que ele está dizendo. E como ele vai responder a Como ele esse vai responder. bloqueio. Então, se melhorar por muito tempo, ótimo, eu paro por aí. Aí eu faço um segmento horizontal. Se ele não tem uma resposta a longo prazo, uma resposta curta, mas tem uma resposta positiva, não, melhorou, mas foi por muito pouco tempo. Aí me dá mais segurança para indicar a cirurgia naquele segmento que eu testei. Então, aumenta a minha chance, a probabilidade de ter um resultado esperado para ele, né? Então, minimiza as minhas chances de falha terapêutica, né? Porque eu estou lidando com dor, né? A maioria dos pacientes não tem déficit motor, não tem nada. Sim. Então, imagine eu operar um doente com dor e deixar ele com dor. Então, a minha preocupação em ter certeza do que eu vou fazer me dá muita segurança em indicar uma artrodese, né? Então, o próximo passo, te respondendo, se for indicar a cirurgia, nesses casos de discopatia, a artrodese tem o melhor resultado a longo prazo. Por qual razão? Porque quando ele vem com dor axial, radicular, compressão de nervo, tirar o disco de perto de onde está a raiz nervosa é um tratamento. Quando a gente fala tirar o disco, a gente está falando num termo técnico de uma microdissectomia? Uma microdissectomia. Só que ela pode ser acompanhada sem artrodese ou com artrodese. E a microdissectomia pode ser feita por via endoscópica, por via aberta, né, a olho nu, ou com microscópio. Então, a microdissectomia em si é só a retirada do disco. Do fragmento do disco. Então, esse é um tratamento. Agora, o que acontece quando você tira um disco de uma discopatia? Aquele segmento que já era deformado, qual a deformação que normalmente acontece? Um achatamento, uma retrolistese, todos esses microdesvios, tanto, né, no eixo vertical quanto lateral, isso acarreta compressão neural, né? Se você imaginar que o canal vertebral tem ali de 1,5 centímetros a 18 milímetros, então você imagina, é um espaço muito pequeno com a quantidade de nervo que passa ali, né? Todos que vão para os membros inferiores. Então, é uma quantidade muito grande. Então, ele tolera muito pouco a compressão. Então, qualquer tipo de deformidade que é acompanhada de sintoma tem que ser valorizado. O que eu acho que os colegas que têm muito estigma com a artrodese é isso. É não entender que aquela microdeformidade, aquele microachatamento, aquela microretrolistese, isso tudo interfere no sintoma do paciente. Então, só tirar o disco, não corrigir essa deformidade, isso a longo prazo acarreta uma falha no tratamento, né? Aí você acaba tendo que escalonar. Então, faz uma dissectomia, não sarou, agora eu vou corrigir e fazer uma artrodese. Mas imagina fazer uma artrodese em cima de um paciente que já operou, que tem fibrose peridural, perirradicular. Então, já vai diminuir a minha chance de melhora, porque aquele nervo, aquela região toda já está sofrida, mais do que já estava antes, porque foi um sofrimento ali pela agressão cirúrgica. Então, eu não gosto de escalonar o tratamento, apesar de estar escrito em literatura esse tipo de tratamento, de escalonamento, né? Sim. Eu prefiro eu brinco, vamos fazer barba, cabelo e bigode. Se for mexer, mexe tudo, tem que fazer de uma vez só. E estabiliza o segmento. Estabiliza. Então, esse é o terceiro elemento. Então, o primeiro é a descompressão, né? O segundo é a correção da deformidade e o terceiro é a estabilidade, que só a artrodese é capaz de fazer tudo em um ato só, porque eu vou tirar o disco, então tratei a compressão. Aí eu vou abrir aquele segmento, corrigir, né? Aquele desalinhamento que tenha tanto o antero-posterior quanto o lateral, vou realinhar aquele canal e vou estabilizar esse segmento, para aquele ali não ficar com a microestabilidade cutucando as raízes nervosas. Então, no médio e longo prazo, ela tem mais sucesso. No meu ponto de vista, e na literatura para a discopatia, sim. A diferença é quando a gente fala de hernia de disco. O que é hernia de disco? É quando você tem um disco normal, está alto, branquinho, hidratado, e por alguma razão acontece uma fissura no anel fibroso e uma extrusão do conteúdo nuclear, né? E por que ele se extrui? Porque o disco hidratado de um jovem que não tem degeneração, ele é mais amolecido, né? Ele tem mais propriedade de sair de dentro do espaço intersomático. E como tem espaço entre as vértebras,
aquele achatamento expulsa aquele disco, então ele tem mais propriedade para sair. E por incrível que pareça, até que, contrariando o meu raciocínio na discopatia, você só tirar esse fragmento tem um resultado bom a longo prazo, né? O problema vem quando se faz uma dissectomia numa discopatia. Certo. Só que se for numa hérnia aguda decorrente de um evento excelente traumático... indicação. Pode fazer por microscópio, se o médico não tem acesso ao endoscópio ou não tem experiência, pode ser feito com microscópio. A diferença é que o corte vai ter 1 centímetro a mais, mas a longo prazo ali, a longo prazo de 1 mês, os dois que operou endoscopia e microscópio estão exatamente iguais, né? E o problema então é quando faz essa cirurgia numa discopatia. Só que nas fases iniciais da discopatia, a imagem é muito semelhante a uma hérnia de disco. Então, mais uma vez, a gente vai para a clínica, para a importância de uma consulta bem feita, história clínica do paciente. Então, é aí que acontece. Eu recebo muito paciente que fez cirurgia de dissectomia e depois de 6 meses, 1 ano, mais tardar 1 ano e meio, ele volta a ter sintomas, se não iguais, muito semelhantes ao que ele tinha no pré-operatório, né? E hoje mesmo eu peguei uma paciente assim, ela tinha um quadro crônico de dor, mas nada assim absurdo, né? E em fevereiro teve uma extrusão discal e foi feita uma dissectomia. Ela evoluiu super bem, né? Só que agora está voltando, já então 4 meses, voltando a ter um pouco de dor lombar e está dizendo que já tem uma dor ali no glúteo. Nada impactante, mas por que ela está evoluindo assim? Porque foi retirado o disco, né? Que já não estava lá, essas coisas. Que já era um disco degenerado. Isso, agora começou aquele achatamento e está começando aquela microestabilidade, então as raízes que estão ali perto estão sentindo, né? Que o disco vai achatando, ele volta o anel a se abaular ali ao redor, então volta a encostar, né? Então eu falei, olha, vamos fazer mais um segmento, esperar um pouco, ela não está precisando de remédio, então vamos fazer um acompanhamento, mas é um indício de que talvez, se isso aí se persistir, vai evoluir para uma artrodese, né? Então, a questão mesmo na indicação depende muito da história do paciente, né? Não muito da imagem. Perfeito. Então, tá aí a importância de procurar um bom médico, de fazer um bom acompanhamento, porque dependendo da indicação, ela vai ter um desfecho muito favorável. Além disso, de procurar um bom médico, eu acho que o doente precisa conhecer um pouquinho também, ter um autoconhecimento, porque é muito frequente o paciente chega para mim na crise, né? Como eu falei, a discopatia é em crises, né? Então, às vezes pode durar 1 semana, nas fases iniciais, nas fases intermediárias dura às vezes meses, né? E nas fases crônicas fica uma crise em cima da outra, então não tem fase de remissão. Mas às vezes ele chega na fase de crise, teve paciente que chegou na cadeira de roda para mim, não conseguia ficar em pé, e de tanta dor lombar e radicular, e eu falei assim, então no seu caso vai ter que ir para cirurgia. Aí ele falou até que brincando, doutor, posso deitar aqui? Então assim, a dor é tão intensa que ele se sujeita a qualquer coisa. Esse era um ponto que eu também queria perguntar, qual é o fator decisivo para você falar, olha, é cirúrgico? Porque no começo a gente vai tentar a medicação, fisioterapia, exercícios específicos. Quando isso não melhora, ou assim, eu queria que você falasse um fator decisivo para você falar, esse caso é cirúrgico. Então, eu volto de novo àquilo, é o tempo de dor. A intensidade dos sintomas. Intensidade da dor, o tempo, a intensidade, o grau de restrição e se tem uso regular de medicamentos. Então, se ele chega falando tudo isso, falar, estou 2 anos com dor ininterrupta, ele atribui um score 7 de dor, tomando tramal e anti-inflamatório diariamente. Então, com medicamento, ele tem um score alto. Outro fator importante também é quando o paciente chega com algum déficit neurológico, uma perda de força importante, uma alteração de sensibilidade. Isso é mais comum nas herniações discais. Na discopatia, é muito difícil ver um déficit agudo. Normalmente, déficit em discopatia é um déficit sutil. Então, ele tem uma leve perda de dorsiflexão, ele tem uma hipoestesia no território do nervo, que ele nem percebia. No meu exame eu vejo, você não está conseguindo mexer o pé direito. Nossa, doutor, agora que eu vi, não estava mesmo. Aí eu faço o teste de sensibilidade, ele vê que um lado está diferente do outro. Nossa, eu não sentia. E às vezes passa despercebido, porque é um quadro tão crônico que o paciente não percebe. Não percebe a evolução, né, neurológica. Mas aí, déficit agudo é mais em extrusões discais, porque além delas serem
agudas e volumosas, o que acontece? O nervo não tem aquela tolerância. Então, ele está lá quietinho no jeito dele. De repente, vê uma compressão grande, aí ele sente e acaba tendo uma lesão radicular. Já na discopatia, como é uma coisa lenta, crônica, que vai acontecendo, o nervo se acomoda. Então, o déficit é mais difícil. Às vezes eu pego discopatias com estenoses gravíssimas, que o doente não tem um déficit motor, não tem nada. A gente testa achando que vai ter e não tem. Então, também tem isso, né? Você vê o laudo, vê a imagem, e ele nem sempre corresponde à clínica do paciente. Você pode ver uma imagem ruim, eu diria mas que quase clinicamente nunca. o paciente Eu diria está que quase bem. nunca. Tanto que só pelo laudo eu não consigo dar um parecer para você. Nunca. Se você me mandar um laudo cheio de coisa, eu falo, não sei o que tem que fazer. Eu preciso ver a imagem e ver o paciente, para te ter uma ideia do que eu vou fazer. De tantas coisas que eu preciso perguntar para ele que não vem no laudo, né? Sim. Não vem falando quanto tempo tem de dor, não fala se ele toma remédio, se aquilo ali atrapalha a vida dele, né? Tanto a parte social quanto a parte esportiva, né? A parte trabalhista. Não sei, o laudo não me fala. Né? O laudo é uma fotografia da coluna, né? E aquela fotografia é uma visão de um médico que viu aquela fotografia. Assim como eu te dou uma foto de uma paisagem e peço para você descrever essa paisagem. Então, você me fala, tem uma casa, tem uma praia, tem uma montanha do lado ali. Eu não sei onde fica, eu não sei quem que frequenta ali, então você vai falar, vamos passar férias lá. Eu falo, não sei. Não sei como é. Só por aquela foto, eu não sei o que tem atrás dessa foto, se tem uma favela atrás, que a gente vai ser assaltado, se tem muito barulho, eu não sei. Então, a mesma coisa. Então, atrás dessa foto tem um paciente com uma história de anos que eu não sei como que é, só vendo o laudo. Então, o laudo, para mim, sem o paciente, não tem valor nenhum. E eu queria te fazer uma pergunta agora. Qual é o caso mais comum que chega no consultório? Então, consultório é uma coisa, pronto-socorro é outra. Consultório, 99% é discopatia degenerativa. São casos mais crônicos. Casos crônicos. Por quê? Por duas razões. Porque a discopatia é muito mais prevalente do que a hernia de disco. Chega a 80%, 90% da população que tem problema de coluna é discopatia. Os outros 10% são hérnias de disco. Então, é um mito de que dor de coluna é por hérnia de disco. Então, se você tiver alguém que você conheça, está falando, eu tenho dor na coluna há anos, pode chutar que é discopatia, que você vai acertar em 90% das vezes. Porque, estatisticamente, é muito mais prevalente. Então, esse é o primeiro motivo que chega no consultório mais discopatia. E o segundo é que, como a hérnia de disco é um evento agudo, então a pessoa não tem nada, nunca teve dor. De repente, trava a coluna, tem uma dor que vai até o pé. O que qualquer ser humano normal faz quando vai para o pronto-socorro. Vai para o pronto-socorro. Aí chega lá, já conhece um médico, o primeiro que conversa direitinho, examina, cativa, ganha ele. E vai seguir com esse médico. Então, é muito difícil eu receber um doente com hérnia de disco aguda, extrusa, que sai do pronto-socorro mancando, com dor, com uma receita cheia de remédio e resolve procurar, porque ele está tão desesperado que o primeiro que vem na frente dele, ele vai lá e pega ele, porque é um sofrimento muito grande. Agora, a discopatia não. Ele vai, aos pouquinhos, aumentando a dor. Né? Quando chega naquela fase que ele fala, não, alguma coisa está errada, aí ele resolve procurar. Aí ele vai lá na internet, pergunta para alguém, recebe uma indicação. Então, é diferente, né? Perfeito. O perfil do paciente é completamente diferente. Então, se a pessoa estiver assistindo aqui, souber reconhecer o seu sintoma, ele pode ter um indício de que eu tenho uma coisa ou outra. Acho que agora ficou mais claro, né? Do paciente entender se eu tenho uma discopatia ou se eu tenho uma hérnia de disco. Isso. Acho que agora ficou claro. Porque quando a gente vê os termos, a gente fica na dúvida, é a mesma coisa, não é? Tenho que operar, não tenho? Acho que essa conversa foi bastante esclarecedora. Doutor, então, estou com o paciente que ele é um candidato a uma artrodese. Né? E também é um mito, um medo por parte da população. Qual é o desfecho dessa cirurgia? O paciente tem medo, vou perder a mobilidade, vou ficar engessado, vou ter uma dor residual. Qual é o desfecho de uma artrodese? O que significa artrodesar a coluna? Então, primeiro respondendo à questão do mito, né? Se a indicação da artrodese estiver bem estabelecida, né? Se a gente fizer todo esse passo a passo que eu falei, identificar se é uma discopatia, se tem falha de tratamento, se já tentou tratamento alternativo, se já não fez, se fizer todas as alternativas, estiver bem estabelecido que é a discopatia, né? Pode ficar tranquilo que a artrodese vai resolver o problema de dor crônica, de intensidade de dor, de tirar das crises. E a questão da mobilidade. De fato, a artrodese, o objetivo dela é fixar a coluna.
né? Então, o paciente fala, mas eu vou ficar com a coluna rígida. Esse é o objetivo da artrodese, é enrijecer aquele segmento. Que era instável, né? Que era instável. Eu quero fazer isso. Então, o objetivo é esse. Então, se o resultado for esse, é isso que eu espero, porque é isso que vai sanar a sua dor, eu falo para o paciente. É ter o segmento estabilizado. Então, só que não perde a mobilidade em termos globais, só naquele segmento que mexeu. Então, 1 e 2 segmentos, 90% das discopatias estão entre L4 e L5, então é o segmento final da coluna lombosacra, né? Então, até 2 segmentos, é imperceptível essa perda de mobilidade nesses segmentos, né? Além do que, a discopatia, o que ela é? Basicamente, do ponto de vista anatômico, é um enrijecimento discal e um achatamento associado à artrose facetária. Então, esse segmento que está degenerado, ele naturalmente já é rígido. Então, quando a gente pega radiografias dinâmicas de pacientes pré-operatórias que são candidatos à artrodese, a gente já vê que aquele segmento não mexe. O paciente já tinha essa rigidez. Já tinha rigidez. Então, eu vou trocar 6 por meia dúzia. A diferença é que eu vou fazer uma artrodese nesse segmento e vou corrigir aquele alinhamento. Eu vou abrir os espaços neurais, os forames, eu vou realinhar a curvatura, a lordose daquele segmento. Então, eu vou fixar num estado anatômico o mais próximo do normal. Não num espaço achatado, com uma coluna retificada, que acontece nas degenerações avançadas, retifica, e tudo isso causa desbalanço no plano, no eixo da coluna. Certo. Entendeu? Então, ele vai ficar, a coluna rígida vai, do mesmo jeito que ele está, só que com os nervos descomprimidos e a coluna realinhada. Né? Então, doutor, e falando um pouquinho de técnica, né? Hoje a gente tem a cirurgia percutânea, que a incisão é muito pequenininha, o paciente vai ficar ali com um cortinho de 1, 2 centímetros, e tem a cirurgia aberta. Quando indicar uma, quando indicar outra, como são essas técnicas? Fala um pouquinho. A indicação para o diagnóstico de discopatia é indiferente, se vai fazer aberto ou fechado, depende do quê? Da habilidade e da expertise do cirurgião. Né? A técnica aberta, ela é a tradicional, onde se aprende no dia a dia, na residência médica, porque você afasta toda a musculatura do segmento que vai ser operado e tem a visualização das estruturas ósseas e neurais com o olho nu, com muita facilidade, né? É aquela visão igual aqueles fantos que a gente usa para treinamento. Uhum. Só que qual que é o problema de fazer isso? Você descola muita musculatura da região, e esse descolamento causa o quê? Uma desvascularização e uma denervação daquela região. Então, quando você corta um nervinho que está inervando o músculo e tira um vaso sanguíneo que está indo para o músculo, acontece o quê? Uma perda de contratilidade e uma atrofia. Então, aquele segmento muscular que serve, vamos dizer, como duas colunas de concreto para segurar a coluna, vai ficar comprometida. Isso, dependendo da quantidade de segmentos, isso pode comprometer lá na frente. Mas a grande maioria dos colegas tem essa habitualidade de fazer a técnica aberta. Lá dentro, né, tirando o disco e colocando os parafusos, colocando os queijos intersomáticos, a técnica é exatamente igual. O que muda é o canal de acesso. Então, na técnica percutânea, o que eu faço? Eu faço um furo em cima de onde eu quero acessar o disco, de mais ou menos 1,5 a 2 centímetros. E para isso eu preciso ter um instrumental apropriado, afastadores diferenciados para isso, tubulares. Eu preciso ter os parafusos canulados, porque eu vou fazer tudo sob visão radioscópica, não é mais sob visão direta, né? E lá dentro, né, a visão que eu vou ter, eu preciso de um microscópio e preciso ter a habitualidade de trabalhar naquele espaço pequenininho sem ter a visão das estruturas ao redor, porque eu vou estar dentro de um canalzinho de trabalho pequeno e uma imagem tubular. Então, sim, aí que é a dificuldade dos colegas, né? Então, precisa ter muita experiência em artrodese aberta para ir, depois você vai diminuindo o seu campo de acesso até que você consiga fazer a transição para a técnica percutânea. E como que chama isso em literatura? É a curva de aprendizado. Então, até por isso que eu entendo que é uma técnica, apesar de não ser nova, isso surgiu mais ou menos em 2010, 2011, essa técnica percutânea, que é o Misty Leaf, que eu gosto de falar bastante. Só que como ela precisa de uma curva muito grande, eu acho que os colegas preferem a técnica mais
fácil, que é aberta, ou outras técnicas que não fazem artrodese, né? E essa percutânea, eu tenho menos sangramento, eu tenho menos lesão muscular, eu tenho um tempo mais rápido de recuperação e Em, até um tempo mais rápido de em intraoperatório? relação ao resultado, é completamente diferente no curto prazo. Então, o intraoperatório, aí, em termos de tempo, depende muito de quanto o cirurgião está habituado. Então, se pegar um colega jovem que está começando agora, que está ainda numa curva, a cirurgia percutânea vai demorar muito mais. Então, vamos falar assim. Depende da É, prática do então, cirurgião. eu vou falar assim, eu que tenho prática nas duas. A técnica percutânea é muito mais rápida, para mim. Por quê? Porque eu não preciso abrir, então, eu começo a cirurgia passando os parafusos, sob raio-x. Faço lá 4 furinhos com agulha, passo o fio guia e os parafusos, sem corte praticamente nenhum, só um furinho. E a recuperação do paciente, o que que a gente pode falar? A recuperação é muito mais rápida com a técnica percutânea, porque eu não vou descolar a musculatura, então todos os instrumentais passam pela musculatura só sendo afastada. A gente acha um ventre entre um músculo e outro para fazer essa abertura e é só afasta. Então eu não corto, eu não descolo a musculatura, não denervo, é só afastamento, só o suficiente para eu achar o ponto de entrada no disco. Então a dor pós-operatória é menor, sangramento, nenhum caso de artrodese percutânea eu precisei transfundir, porque não tem nem o que sangrar ali. E em quanto tempo eu posso retomar a minha rotina normal? Trabalho, atividade física? Então, na percutânea, 1 e 2 segmentos, entre 3 e 4 semanas. Já na fizer aberto, demora um pouco mais para cicatrizar toda aquela musculatura que foi aberta, uns 3 meses para voltar à vida normal, né? Assim, sem a dor do pós-operatório. Então, a recuperação é mais rápida mesmo, mais curta no percutâneo. E tem menos chance de infeccionar, porque os espaços são muito pequenos, então tem pouco lugar para coletar sangue, fazer coleção, né? E a fibrose que toda cirurgia faz é menor, porque eu não abro a coluna toda, só onde eu vou mexer. Então, a fibrose só no forame, no local onde eu vou tirar o disco, então restringe muito a fibrose perineural, que isso aí é danoso. Então, assim, para responder, se eu tiver acesso ao material e tiver o cirurgião que tem habilidade, é melhor fazer percutânea. O que acontece é que, às vezes, tem cirurgião que tem habitualidade, mas, por exemplo, no SUS eu não consigo fazer essa cirurgia. Não tem o material adequado. Não tem, ele isso. é mais caro, é um material que não tem nacional, é importado, então não tem, o doente do SUS não tem acesso. Então, no SUS eu sou obrigado a fazer aberto, né? Então, tem cirurgião que sabe, mas não tem acesso. Então, não posso falar é uma ou outra, tem que ser, depende muito do contexto, do Sim. médico e da infraestrutura que ele está atuando, né? Então, se a gente avaliar bem o paciente, tiver uma indicação precisa, um material adequado, com uma técnica, o resultado vai ser muito favorável. Sim, vai ser muito melhor, né? A questão do paciente falar, estou com coluna rígida, estou com medo de ter dor. Então, pela técnica percutânea, a manipulação é muito menor. Então, a chance de ter uma fibrose maior é pequena, porque manipulou pouco, né? A questão de lesão muscular é menor. Então, só tem vantagens a técnica aberta, né? A percutânea. Perfeito. Doutor, eu queria te agradecer. Acho que a gente conseguiu desmistificar muitos tabus que geram em torno da cirurgia de coluna, tirar as dúvidas, que eu acho que são dúvidas muito comuns das pessoas, né? Que veem o laudo e tem dúvida qual vai ser o tratamento. Então, eu queria te agradecer muito. Foi uma conversa muito esclarecedora. Obrigada. Que ótimo, muito obrigado. E agora a gente vai dar continuidade, a gente vai demonstrar o material que é da técnica percutânea. Material novo, inovador, também se nessa quiser aproveitar, linha... falar o quanto tempo você está com ele já no mercado e qual é o diferencial que você vê em relação aos outros que estão aí. A gente trouxe esse material para cá tem aproximadamente 1 ano, mas esse mercado já existe lá fora há muito mais tempo, 8 anos, já tem estudos muito consolidados. Ele também faz parte dessa técnica minimamente invasiva, então é um cage que ele vai passar pelo canal de trabalho da endoscopia, pode ser feito via aberto e pode ser feito via endoscópica, então menos sangramento, menos lesão, boa recuperação. Então, também quando a gente tem indicação de ganhar altura desse disco, é um assunto que a gente não abordou aqui, né? Quando a gente precisa restaurar
a altura do disco, se é um disco que está com abaulamento, a A gente consegue questão é recuperar. questão técnica, mas é exatamente isso. Isso, Um dos objetivos, além da descompressão e estabilidade, é o ganho de altura, ganho de que altura. é a descompressão indireta. Isso é super importante. Restabelecer a lordose do paciente, que muitas vezes é perdida, né? Então, recuperar o balanço sagital. É um material novo e em breve a gente vai apresentar aqui. Isso mesmo. Obrigado, então. E fica o convite para próximas conversas Para que um a gente tem outro aqui. tema, a gente Para outro pode tema. trazer as dúvidas e fazer um bate-papo aqui. Obrigado. Obrigada.